E aí, turma, tudo bem? Turma, agora a gente vai fazer a correção da atividade sobre divisores, tá bom? Aí, ó, sem perder muito tempo, a primeira questão diz o seguinte: efetue as divisões para verificar quais dos números abaixo são divisores de 600. Ó, eu botei bem aqui só uma coisinha para chamar a atenção de vocês, tá? A pergunta é quais dos números são divisores de 600, tá? Mas a pergunta poderia ser feita também perguntando se o 600 é divisível por esse 12. Ou seja, você perguntar se o 12 é divisor de 600, tá? Ou perguntar se o 600 é divisível por 12 é a mesma coisa, tá? Divisor é quem divide, divisível é que vai ser dividido. Tudo bem? E então, tanto faz eu perguntar se o 12 é divisor de 600 ou perguntar se o 600 é divisível por 12. É a mesma coisa. O que significa esses dois? Significa que a divisão deles, dos 600 por 12 no caso, vai deixar resto igual a zero. Tá bom? Então, ó, se eu dividir os 600 por 12 e a divisão deixar resto igual a zero, tá? O 12 é um divisor de 600, tá? Ou o 600 é divisível por 12. É a mesma coisa, tá? Então, como eu descubro se o 12 é divisor do 600? É só efetuar a divisão normal, ó. 600 dividido por 12. Tudo bem? Se o resto da divisão der zero, é porque o 12 é divisor, tá? Então, ó, 60 dividido por 12 dá 5, tá? 5 vezes 12, 5 vezes 2, 10 vai 1, 5 vezes 2, 5 vezes 12 dá 60, tá? Aí, ó, 60 menos 60, 0. Esse zerinho aqui eu baixo pro quociente, tá? O resultado não me importa. 600 por 12 deu 50. O que importa é esse carinha aqui, ó, que é o meu resto. Tudo bem? O resto é o que é importante pra gente aqui. O resto deu 0, tá? Então, se o resto da divisão de 600 por 12 deu 0, é porque o 12 é um divisor de 600. Ele divide 600, tá? E deixa resto 0. Ou o 600 é divisível por 12. Você pode dividir o 600 por 12. É a mesma coisa, tá? O 12 é divisível, o 12 é divisor, ou então o 600 é divisível. É a mesma pergunta, tá? Então, como ele está perguntando se são divisores, a resposta é o 12 é um divisor de 600, tá? Essa aqui é a resposta da letra A. Por que o 12 é um divisor? Porque quando você divide 600 por 12, o resto deu 0. O resultado não me interessa, eu só olho para o resto, tá? Então, o 12 é divisor de 600, ou você poderia dizer que o 600 é divisível por 12, tá bom? Ó, a letra B pergunta se o 15 é divisor de 600. É a mesma coisa, você só precisa efetuar a divisão dos 600 pelo 15, tudo bem? Aí, se o resto da divisão for 0, é um divisor, tá bom? Só precisa efetuar a divisão. Então, ó, 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 15, 60. 60 menos 60, 0. Aí o zerinho que sobrou aqui, coloco no quociente, tá? O resultado não me interessa. Eu olho só para esse carinha aqui, ó, que sobrou, que ele é o resto. É só ele que me interessa para saber se é divisível ou não. Se é um divisor, no caso, tá? Dividir 600 por 15. O resto deu 0. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Tá? Então, se o resto deu 0, é porque o 15 é
um divisor de 600, certo? E a letra C pergunta se o 24 é divisor de 600. Mais uma vez, a gente só precisa efetuar a divisão e olhar o resto. Tudo bem? Então, ó, 60 dividido por 24 dá 2, tá bom? 2 vezes 24 dá 48. 60 menos 48 é 12, tá? Aí baixa o zero que tá lá. 60, 120 dividido por 24 dá 5. 5 vezes 24 dá 120, tá? Aí 120 menos 120, 0. Olha aqui de novo o nosso resto. Ele está dando 0, tá? Se eu dividir 600 por 24 e o resto é 0, isso significa que 24 é um divisor de 600. Tá bom? Pessoal, a segunda pede pra gente responder as questões abaixo, tá? A letra A pergunta o seguinte, ó. Qual é o maior divisor de um número qualquer não nulo? Tá? Você tem um número qualquer. Qual é o maior divisor que você pode encontrar desse número? Tá? Por exemplo, os divisores de 2. Quais são os números que eu consigo dividir o 2 que deixaste o 0? É o 1. 1 é divisor de todo mundo. E o próprio 2, né? Tá bom? Os divisores de 3. Quais são os números que eu consigo dividir o 3 que deixaste o 0? É só o 1 e o próprio 3. Nenhum outro número que você dividir o 3 vai deixar este 0. Só 1 e o próprio 3. Tudo bem? Os divisores de 15, por exemplo. É o 1, o 3, o 5 e o próprio 15. Tá bom? Os divisores de 20. É o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o próprio 20. Tá bom? Tá. Só para vocês entenderem, quando eu quiser achar um número, os divisores de um número, vocês lembram dos números naturais, né? Ó? Os números naturais. Tá? Quando você quer achar o divisor de número, você divide esse número pelos números naturais. O 1, o 2, 3, 4, o 5, tá? Então eu vou dividindo o número que eu quero encontrar os divisores até chegar na metade desse número. Por exemplo, eu quero divisores de 2. Qual é a metade de 2? É 1. Então eu vou dividir só pelo 1, tá? 2 dividido para 1 dá 2, sobra o resto 0. Então 1 é divisor, tá? Se eu quero encontrar os divisores de 3, eu vou dividindo 3 pelos números naturais até a metade de 2, tá? Só que quando for ímpar, tu pega a metade do próximo número, tá? Porque 3 é ímpar. 3 não tem uma metade exata. Mas qual é o próximo número? É 4. Então a metade de 4 é 2. Aí eu vou dividir o 3 pelos números naturais até o 2. Não preciso fazer por todos, tá? E detalhe, o último divisor é sempre o próprio número. Por exemplo, quero encontrar os divisores de 15. Eu divido o 15 pelos números naturais até chegar na metade do 15. O 15 é ímpar, tá? Quem é que vem depois do 15? O 16, que é par. Aí a metade do número que vem depois, que é 16, é 8. Então eu vou dividir o 15 até o 8, tá? Até chegar aqui no 8.
Daqui para frente, eu tenho certeza que não tem mais nenhum divisor. Tudo bem? Então, eu vou dividindo o 15 pelos números naturais, até a metade do 15, ou do próximo número, que é o 16, que é 8. E os números que eu for dividindo e for deixando o resto zero, são divisores. Então, eu divido o 15 por 1, dá 15. Deu o resto zero? Deu. Então, é divisor. Bota lá. Divido o 15 por 2. Deu o resto zero? Não. 15 por 2 deixa o resto 1. 15 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14. Para 15 deixa o resto 1. Então, o 2 não entra na minha continha, nos divisores. 15 divide por 3? Divide, deixa o resto zero. Então, é divisor. Por 4? Não. Por 5? Deixa o resto zero. É divisor, tá? Aí eu vou até a metade do número. Mas como o 15 é ímpar, o próximo número é o 16. Então eu vou até a metade do 16, que é 8. Tá? Cheguei no 8. Anotei todos os números que deixaram o resto zero. O último divisor é o próprio número. Tá bom? Outro exemplo. Divisores do 20. Quero achar os divisores do 20. Qual é a metade do 20? É o 10. Tá bom? Então eu vou dividir o 20 pelos números naturais até chegar no 10. Quando chegar no 10 eu posso parar, tá? E quem for deixando o resto zero na divisão, eu coloco aqui como divisores. Por 20, por exemplo, se eu dividir 20 por 3, deixa o resto zero? Não. Então ele não entra nos divisores. Por 4, deixa o resto zero? Deixo. Então ele entra nos divisores, tá? Cheguei no 10, que é a metade do 20. Deixa o resto zero? Deixo. Então eu coloco nos divisores. Cheguei no 10, aí o último é o próprio número. Tudo bem? Então é assim que eu encontro os divisores. Aí a pergunta é o seguinte, ó. Qual é o maior divisor de um número qualquer, não nulo? Esse não nulo aqui, ó, tá? Só significa que é um número diferente de zero. Porque você não pode dividir nenhum número por zero, tá bom? Olha, escute bem, você não pode dividir nenhum número por zero, tá? Então por isso que eu coloco aqui não nulo, tá? Não nulo significa diferente de zero. Então, ó, se você tem um 2, qual é o maior divisor de 2? É o próprio 2. Do 3 é o próprio 3. Do 15, qual foi o maior? O próprio 15. Do 20, o próprio 20. Então, o maior divisor de um número, vou botar aqui, ó. O maior divisor de um número é o próprio número. Tá bom? Maior divisor de um número é o próprio número. Tá? Maior divisor de 30 é o próprio 30. Maior divisor de 100 é o próprio 100. Tudo bem? Então, o maior divisor de um número é o próprio número. Aí a resposta da letra A, certo? Bom, pessoal, a letra B pergunta qual é o menor divisor de um número, tá? Vamos usar aqui os exemplos da letra A que a gente botou. Divisores de 2, 1 e 2, de 3, de 15, de 20, tá? Toda vez que você for listar os divisores de um número, o primeiro divisor é sempre o 1, de todo mundo, tá? Então fica bem fácil tu ver que o menor divisor de todo mundo é sempre o 1, tá? Porque o 1 é divisor de todo mundo. E é o menor número natural, depois do zero, né? Só que o zero não é divisor de ninguém, porque o zero não pode dividir ninguém, tá? Então a resposta da B, ó, qual é o menor divisor de um número? Aí você vai lá e coloca. O menor divisor de um número é o número 1, tá bom? Ele é divisor de todo mundo. O menor divisor de todo mundo é 1, certo? Pessoal, a letra C pergunta assim, ó, o número zero é divisível por todos os outros números naturais, tá? Ele quer saber se todos os outros números naturais dividem o zero, tá? Se o zero é divisível, se você pode dividir o zero por todos os outros números naturais, tá bom? Então, tem uma regrinha que é o seguinte, uma regrinha não, é uma dica, tá? Vou botar aqui para vocês, ó. Todo número
diferente de zero, tá? Todo número diferente de zero divide o zero. Como assim, professor? Simples, todo mundo, ó, se você colocar 0 dividido por 30, 0 dividido por 30 dá 0. 0 vezes 30, 0. 0 menos 0, 0. Então, o resto da divisão foi 0. Então, 30 é um divisor de 0, tá? Isso vai acontecer com qualquer número. 0 dividido por 1 milhão, 0. 0 vezes 1 milhão, 0. 0 menos 0, 0. Tá? Então, todo número que você pegar, importante, diferente de 0, vai dar resto 0 na divisão. Então, você consegue dividir o 0 por todo número natural diferente de 0. Tá bom? Então, lembrando, deixa eu voltar bem aqui, ó, para a letra A. Eu coloquei aqui os números naturais começando no 1, na letra A. Tudo bem? Por quê? Porque eu coloquei os números naturais começando no 1? Porque eu estava procurando os divisores, tá? Então, se você está procurando os divisores, o número 0 não entra na conta, tá? Mas os números naturais, todos começam do 0, tá? Se você quiser só contar os números naturais, eu vou botar aqui os números naturais. Você quer todos, você começa do 0. 0, 1, 2 e assim vai. Mas se você está procurando os divisores, o 0 não entra na conta. Tá bom? Aí começa do 1, do 2, do 3. Tá? Ó, todo número diferente de 0 divide o 0. Tá bom? Mais outra dica aqui, ó. O 0 não divide ninguém. Tá? O 0 não divide ninguém. Divisão por 0 não existe, tá? O 0 não divide nem o próprio 0. Ó, o 30 divide o 0. Mas se você colocar 30 dividido por 0, isso aqui não existe, tá? Todo número divide o 0, mas o 0 não divide ninguém, tá bom? 0 dividido por 0 não existe, tá bom? O 0 não divide ninguém, tudo bem? E como a pergunta da nossa letra C é assim, ó, o número 0 é divisível por todos os outros números naturais? Todos os números naturais menos o próprio 0, tá vendo? Esse outros números significa que o 0 não entra na conta, tá? Então a resposta para a letra C é sim. Ele é divisível por todos os outros números naturais. Tá bom? Ele é divisível por todos os outros números naturais. Qual é o único número que não divide zero? O próprio zero. Por quê? Porque ele não divide ninguém. Tá bom? Se não tivesse essa palavra outros, o zero entraria nos números naturais. Aí a resposta seria não, porque o zero não pode dividir ninguém. Tá bom? Então, resumindo, todo número diferente de zero divide o zero, mas o zero não divide ninguém. Tá bom? Então, todo número natural, o zero é divisível por todo número natural, porque todo número natural diferente do zero divide o zero. Tá bom? Todo mundo é divisor do zero, menos o próprio zero. Certo? Bom, pessoal, a letra D pergunta o seguinte: quais são os números que divididos por 2 deixam resto 1? Tá? Eu vou colocar aqui os exemplos, o número 4, número 6
e o número 10. Tá bom? Vou botar aqui outro números 3, 7 e 11, tá? Agora, preste atenção pro detalhe, ó. Esses carinhas aqui, ó, que eu botei aqui como exemplo, esses três, se você dividir o 4 por 2, dá 2 e deixa resto 0. O 6 por 2 dá 3 e deixa resto 0. O 10 dividido por 2 dá 5 e deixa resto 0. Tá? Então, esses carinhas aqui, ó, quando você divide por 2, eles deixam um resto igual a 0. Tá bom? Esses três aqui, ó, quando você divide por 2, deixa o resto 0. Certo? Agora, esses três aqui, ó, que eu botei como exemplo, o 3, o 7 e o 11, se você dividir o 3 por 2, dá 1 e deixa resto 1. O 7 por 2 dá 2 e deixa resto 1. O 11 por 2 dá 2 e deixa o resto 1. Tá bom? Então, esses carinhas aqui que eu botei como exemplo, quando você divide por 2, eles deixam resto igual a 1. Tá? Que é exatamente o que a gente quer aqui, né? Ó, resto igual a 1. Tá? Mas eu quero saber qual é a diferença desses três aqui que eu botei como exemplo, que deixam o resto igual a 0, e desses três aqui, ó, que deixam o resto igual a 1. Tá? A diferença é simples, ó. Esses três aqui, eles são números pares, tá? E esses três aqui, ó, que eu botei como exemplo, eles são números ímpares, tá bom? Então, ó, quando você dividir um número par, aqui foi 3 exemplos que eu peguei, tá? Mas qualquer par, 12, 20, 24, 28, 36, qualquer número par dividido por 2, deixa resto igual a 0, tá bom? E qualquer número ímpar dividido por 2, ele deixa resto igual a 1, tá bom? Então, como a pergunta diz, quais são os números que divididos por 2 deixam resto 1, a nossa resposta é simples, ó. Todos os números ímpares, tá bom? Então, qualquer número ímpar dividido por 2 vai deixar resto 1. Números pares deixam resto 0, dividido por 2. Números ímpares deixam resto 1, dividido por 2. Certo? Bom, pessoal, a terceira questão, ó, ele pede para a gente determinar os divisores ímpares de 40, tá? Se eu quisesse todos os divisores de 40, eu dividiria o 40 pelos números naturais. Os que deixassem resto 0 seriam os divisores, tá? Só que claro que eu não vou dividir o 40 por todos os números naturais. Eu só divido 40 até os números naturais chegar na metade do 40. 40, a metade de 40 não é 20? Por isso que eu parei no 20. Depois do 20, que é a metade do 40, que é o número que eu estou procurando, não tem mais nenhum divisor de 40. Tá? Você pode confiar, você não precisa passar da metade. Por exemplo, eu quero os divisores de 10. Então, eu vou dividir o 10 pelos números naturais até chegar na metade dele. Qual é a metade do 10? 5. Depois do 5 é certeza que não tem nenhum divisor de 10. Tá? Eu quero os divisores de 30. Eu vou dividir o 30 pelos números naturais até chegar no 15, que é a metade do 30. Depois do 15, não tem mais nenhum divisor. Tá bom? Então, eu divido 40 pelo 1. Se for resto 0, o 1 é divisor. Divido pelo 2, divido pelo 3. Todo mundo que for deixando o resto 0, eu coloco na listinha dos divisores. Tá bom? Então é assim que eu acho os divisores. Como é que eu acho os divisores de 40? Todos
eu divido 40 pelos números naturais, até a metade do 40, que é o 20. E os números que forem deixando o resto zero na divisão, eu vou colocando na lista dos divisores. Tá bom? Só que a nossa questão facilitou, porque ele só quer os ímpares. Então, ó, os números pares não entram na conta. O 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e o 20, eu não vou precisar dividir, porque a questão só pede os números ímpares. Tudo bem? Aí, ó, eu vou deixar vocês se divertirem, tá? Divisores ímpares, que é o que a questão pede, tá? Então, você vai dividir o 40 pelo 1, 40 pelo 5, pelo 9, pelo 7, por todos os números ímpares, até o 19, tá? Aí, quando você dividir, que eu vou deixar vocês se divertirem, tá bom? Dividir por todos, os que vão deixar resto zero são só o 1 e o 5, tá bom? Todos os outros vão deixar um resto diferente de zero. Então, os únicos divisores ímpares de 40 são o 1 e o 5, tá? Se você dividir o 40 dividido por 1, dá 40. 40 vezes 1, 40. 40 menos 40, 0. Então, dividir o 40 pelo 1, deu o resto 0, o 1 é divisor. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40, 0. Dividir o 40 pelo 5, deu o resto 0, o 5 é um divisor. Todos os outros, quando vocês forem tentar dividir, vão dar um resto diferente de 0, tá? Significa que os outros não são divisores, beleza? Então a nossa resposta, divisores ímpares de 40, 1 e 5, certo? Bom, pessoal, a letra B da terceira pede para a gente dizer qual o maior número de 3 algarismos divisível por 2, tá? Ó, quando ele diz que é divisível por 2, é porque deixa resto zero na divisão por 2, tá? E a gente já viu numa questão anterior que o número que deixa resto zero dividido por 2 são os números pares, tá? Porque os números ímpares deixam resto 1, tudo bem? Então, o que a gente está procurando, na verdade, é o maior número par de 3 algarismos. Por que número par? Porque ele diz que é divisível por 2, tá? Ó, o maior número de 3 algarismos, o maior de todos, é o 999, tá? Aqui é o primeiro algarismo, o segundo e o terceiro. Porque depois de 999, vem o 1000, não é verdade? Só que o 1000 já é composto por 4 algarismos, tá bom? Então, o maior algarismo de todos com 3, ou o maior número com 3 algarismos de todos, o maior é o 999. Só que a gente está procurando o maior que é divisível por 2. 999 é ímpar, tá? Então eu vou pegar o maior par que vem antes dele. Que no caso, ó, quem vem antes do 999 é o 998, tá? Então, 998 é o maior número divisível por 2. Por quê? Porque 998 é o maior número par que você consegue escrever com 3 algarismos, tá bom? Então, a resposta é só o 998, tá? Maior número de 3 algarismos divisível por 2. Divisível por 2, que deixa resto zero. Quem deixa resto zero dividido por 2 são os pares, tá? Aí o maior número par que você consegue escrever com 3 algarismos, 998, certo? Turma, a letra C pede pra gente os 3 maiores divisores de 32, tá bom? Então, se eu quero encontrar divisores de 32, se eu quero encontrar os 3 maiores, eu tenho que saber conhecer todo mundo, né? Eu tenho que conhecer todos para saber quem são os 3 maiores, tá bom?
Então, como que eu acho os divisores de 32? Eu divido o 32 pelos números naturais, começando do 1, tá? Porque o 0 não é divisor de ninguém, por isso que eu não coloquei aqui, tá? Até o 16. Por que que eu parei no 16 e não continuei? Porque 16 é a metade de 32. Eu só procuro os divisores de um número até a metade dele. Então, eu só vou dividir o 32 pelos números naturais, vou seguir na filinha até chegar no 16, que é a metade de 32, tá? Não preciso procurar o 17, dividir pelo 18. Chegou na metade do número, tá? 32 é o número que eu estou procurando. Metade de 32, 16. Então eu só preciso dividir pelos números naturais até o 16. Não preciso continuar dividindo, tá? Então dividir o 32 pelos números naturais até o 16, quem deixa resto zero é divisor de 32. Tá? Então, ó, 32 dividido por 1 deixa resto zero. Então, o 1 é divisor. 32 dividido por 2 dá 16, deixa resto zero. Então, o 2 é divisor. 32 dividido por 3 não deixa resto zero. Não é divisor exato, então ele não é divisor. 32 dividido por 4 dá 8 e deixa resto zero. Então, o 4 é um divisor. Por 5 não deixa resto zero. Por 6 não deixa resto zero. Por 7 também não. Por 8 dá 4 e deixa resto zero. Então, o 8 é um divisor de 32, tá? Por 9 não dá, por 10 não dá, por 11 não dá, por 12 não deixa resto zero. 13 não deixa, 14 não deixa resto zero. 15 também não deixa resto zero. 16, 32 dividido por 16 dá 2 e deixa resto zero. Então, 16 é um divisor, tá? Cheguei na metade de 32, eu paro. Só que o último divisor é sempre o próprio número, que é o 32, tá? Então, aqui são todos os divisores de 32. E a pergunta pede os três maiores. Os três maiores são esses, tá? Então, a resposta é 8, 16 e o próprio 32. Tá bom? Como que eu achei os divisores? Dividi o 32 pelos números naturais. Detalhe, o zero não entra na conta e eu só preciso ir até a metade do número que eu estou procurando. No caso, como eu estou procurando do 32, eu só vou até a metade dele, que é o 16. Não preciso continuar dividindo, certo? A letra D não tem segredo, né? Ele quer saber se o 2 é divisor de 154. Se for divisor, o resto da divisão é zero. Então a gente só precisa dividir o 1154 por 2. Se o resto for zero, então ele é um divisor. Tá bom? Então, ó, 11 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. 11 menos 10, 1. Baixa o 5. 15 dividido para 2 dá 7. 7 vezes 2, 14. 15 menos 14, 1. Baixa o 4. 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 2, 14. 14 menos 14, 0. Tá? E esse carinha aqui, como sempre, é o nosso resto. Tá? Então, ó, dividi 1154 por 2 e deu resto zero. Se deu resto zero, então o 2 é um divisor de 1154, certo?